Paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, um dia próspero aí em nome de Jesus, mais um dia que o Senhor nos deu, né? Esse é o dia que o Senhor nos deu, então vamos nos glorificar e exaltar o nome dele. Irmãos, olha só, Deus é fiel em tudo na nossa vida. E Deus cuida de cada área da nossa vida. E nós precisamos entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Na verdade, a gente não vai conseguir entender. Mas o que nós precisamos estar atento é que existem muitos atrativos que tentam nos tirar do foco. Vamos ler aqui? Hoje, em 1 Coríntios 10, 12 em diante, né? 10, 12 e 13, Gálatas 5, 13 e Romanos 12, 1 e 2, tá bom? Diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Porque vós, irmãos, foste chamado para a liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros pelo amor. Olha só. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meu irmão, minha irmã, presta atenção no que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. Olha só, o que Deus tem para a minha vida, para a tua vida? A carreira que nos está proposta. Sabe o que eu preciso entender? Todo dia, o inimigo da nossa alma, aquele que luta contra a nossa vida, vai tentar colocar atrativos e situações para nos tirar do nosso foco. E muitas vezes nós precisamos vigiar, muitas vezes não, em todo tempo nós vamos precisar vigiar, por quê? Porque a nossa carne tem uma tendência para coisas da carne. Então, enquanto eu e você estamos aqui na carne, entenda, todo dia vai ter oferta, todo dia vai ter luta e desafio. É luta física? É luta com pessoas? Claro que não. É luta na nossa mente, nos nossos olhos, nas nossas atitudes, naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos. Por quê? Porque o inimigo, ele luta contra a nossa vida. Quem é o inimigo? É o diabo, ele luta contra a nossa vida. E ele quer nos tirar do nosso foco. Então, o que eu preciso fazer? Tomar cuidado. Ele fala assim, ó, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Meu irmão, Jesus falou assim, Pedro, o diabo pediu a sua alma para cirandar e jogar para cima e para baixo, que nem eles faziam lá, cirandava o trigo, rodear lá, jogar para cima lá e tal. Mas aí Jesus fala assim, mas eu orei por você. Aí Jesus fala assim, ó, Pedro, aí uma outra situação, Pedro, ainda hoje você vai me negar. Falou, Senhor, eu não vou te negar jamais. Falou, Pedro, antes que o galo canta, você vai me negar. Meu irmão, o galo cantou. Antes do galo cantar, Pedro negou Jesus. Já sabia o que ia acontecer. Meu irmão, Deus, através da sua palavra, já sabe o que vai acontecer conosco e nos dá a direção. O que ele está falando? Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia, olhe, vigie, esteja atento. Já a gente vai entender isso aqui, concluir aqui. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape
para que possais suportar. Meu irmão, minha irmã, Deus já tem a vitória para a nossa vida. Qual que é a tentação? Muitas vezes a tentação pode ser qualquer coisa, não limite o poder de Deus. Muitas vezes a gente olha para essa palavra, veio tentação senão humana, a gente pode colocar essa situação, por exemplo, para quem é homem, pode ser alguma coisa voltada de ordem sexual, vigie, cuide. Para quem é mulher, vigie com a boca, com o que fala. Irmão, não limite o poder de Deus. Eu não posso limitar o que Deus está falando na palavra dele. Não veio tentação senão humana. Então é uma condição humana. Às vezes uma pessoa que tem dificuldade com dinheiro, com cartão, é uma tentação? É, a pessoa está com o cartão na mão lá e gosta de gastar, vigia, porque isso pode te dar problema depois. Olha o que Deus está falando, irmão, como Deus é fiel, está falando de eu ter um cartão, de eu possuir um cartão de crédito e não ter organização financeira, ir lá e gastar, e depois é tentação. Só que é condição humana. O que eu preciso entender? Tira esse cartão daí em nome de Jesus, vigia com isso aí. Deus é fiel. Pode ser outra situação? Pode ser outra situação. Tentação, se não humana. Mas eu preciso entender que Deus dá a porta do escape. E muitas vezes, falando nessa parte financeira aqui, qual que pode ser uma tentação? Você precisa resolver alguma coisa, Deus vai te dar um caminho, vai te dar uma porta em nome de Jesus, e às vezes você quer caçar outros meios. Outros meios que eu quero dizer, meu irmão, é muitas vezes pegar dinheiro emprestado com alguém ou fazer alguma coisa que não está na direção de Deus. Mas o que eu quero trazer para nós? Não veio tentação senão humana, mais fiel é Deus que não vos deixará tentar. E nós precisamos trazer para a ordem da nossa salvação também. Que situações que tentam nos tirar da presença de Deus a todo momento, pecado, toda situação de ordem de pecado. Então vigia, por quê? Porque tem a tentação, mas Deus dá a porta de escape. Ele fala assim, ó, não vos deixará acima do que podeis tentar. Antes, com a tentação, dará também o escape. Então, surgiu uma condição humana, presta atenção, que com ela já está também a porta de escape, o caminho do milagre para a nossa vida. Porque Deus não vai fazer algo acima, vai nos deixar acontecer algo acima da nossa estrutura. As coisas que acontecem estão na nossa estrutura. Precisa de um milagre? Obviamente que é com Deus. Mas há situações que é o que? Não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape. Meu irmão, tem escape de Deus nessa condição. Não ceda à tentação da carne ou situação contrária em nome de Jesus. Aí ele fala assim, ó. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A carne, a minha carne, a sua carne fica procurando o quê? Uma ocasião. Vós fostes chamados à liberdade. Deus quer me ver preso? Deus quer me ver? Não, Deus me chamou para a liberdade. Mas eu preciso entender que a carne fica buscando ocasião. Isso quer dizer o quê? Paulo tem uma palavra que fala assim, ó, que tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Entendeu? Então, o que nós precisamos entender? Não vamos dar ocasião para a carne, não. Não vamos dar ocasião para o diabo, não. Olha só. Aí ele fala assim, ó, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, olha só, testemunha, o que é a testemunha? Todo mundo está nos olhando, de uma tão grande nuvem de testemunhas, uma grande nuvem de pessoas nos olhando. O que nós precisamos entender? Aí ele fala assim, ó, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Irmãos, o pecado nos rodeia. Situações contrárias nos rodeiam. A carne fica buscando uma ocasião para tentar nos tirar da presença de Deus, que esse é o alvo, sair da presença de Deus. Mas o que eu preciso fazer? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço, irmão, sai dessa situação. Tem coisa que não é para mim e para você. Por que eu preciso entender isso? Deixamos o embaraço
todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Situações que corramos com paciência a carreira que nos está proposta, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar, a sua bênção, a carreira que Deus tem para você está bem pertinho, mas muitas vezes surgem situações contrárias tentando nos tirar da presença de Deus. O que que eu vou fazer? Mas como é que eu faço? Tem essa situação toda, eu sou carne. Não, Deus não vai deixar se tentar acima do que podeis. Com a tentação dará a porta de escape. Eu não vou dar ocasião para a carne, eu sou chamado para a liberdade. Ah, mas tem um grande número de testemunhas nos olhando por tudo quanto é lado. Vamos vigiar que Deus está cuidando da nossa vida. Mas o que ele está falando? Corre para a carreira que está proposta, corre para aquilo que Deus tem. Aquilo que Deus tem é muito mais maior que o diabo, que a carne, que as condições da vida tentam nos oferecer. Aí como é que eu vou fazer para vencer, para lidar com essa situação? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Olha só que coisa engraçada. Suportou a cruz, dispensando a afronta. Muitas vezes nós somos afrontados, mas eu não vou dar ocasião para o diabo, eu não vou ceder, não vou dar ocasião para a carne, porque com a prova tem a porta de escape, amém? Então, presta bem atenção no que Deus tem para você, em nome de Jesus. Olha para Jesus, o que eu preciso fazer? Ah, tem um desafio aqui, tem uma situação contrária. Olha para Jesus, que tem milagre, tem vitória, tem bênção, em nome de Jesus. Oh, glória! Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai maravilhoso, eu quero te louvar e te exaltar pela tua palavra, Jesus. Obrigado, Pai, porque pela carreira que o Senhor tem para nós, pela carreira que nos está proposta, meu Deus, nós entendemos, Pai, que tudo é muito maior do que nós imaginamos. Eu peço, Pai, nos enche da tua presença, nos dá sabedoria diante da situação. Pai, o Senhor falou, aquele que cuida está em pé, olhe que não cai. Meu Deus, me dá sabedoria, nos dá sabedoria, estarmos vigilantes, atentos com toda a situação. Meu Deus, obrigado pela liberdade que o Senhor nos deu e nos guarda, nos livra de darmos brechas para a carne, oportunidades para a carne, nos enche da tua presença em nome de Jesus. Papai, nós seguimos, Pai, para a carreira que o Senhor tem para a nossa vida, e obrigado, Jesus, porque nós continuamos olhando para Ti, e assim nós temos força e capacidade para seguir e enxergar a porta de escape, o caminho que o Senhor já nos deu, em nome de Jesus. Papai querido, eu te louvo, te exalto. Enche cada um da tua presença e da tua graça. Enche cada um da tua unção e da tua misericórdia. Quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, em nome de Jesus. E opera com o teu poder e a tua graça. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.